Oi, meu nome é Facundo Guerra, eu sou empreendedor paulistano no campo dos restaurantes e bares com mais de 20 negócios abertos e eu vou falar sobre empreendedorismo, não o empreendedorismo conceitual, mas o empreendedorismo real. A gente vai começar com o Case Arcos, que é um bar que fica embaixo do Teatro Municipal, que é um bar muito bem sucedido, talvez seja um dos projetos mais bem sucedidos que eu já fiz na vida, mas depois a gente pode ir para o Mirante, a gente pode ir para o Cine Joia, a gente vai para um negócio no futuro, a gente vai para um outro problema. É um curso que não vai ter fim enquanto existe conteúdo para falar sobre ele. E tem muito conteúdo porque ao longo dos anos eu montei mais de 20 negócios, então eu posso abordar negócios no passado, negócios no futuro, negócios que não deram certo, negócios que estão apenas no papel, sempre usando alguns pressupostos que depois eu vou explicar quais são eles, para a gente não ter que voltar. São conceitos de referência que você vai usar na hora de você se guiar curso afora. A gente vai partir de pressupostos, tipo, o que é dinheiro? O que é propósito? O que é empreender? E por aí vai. Então, falando um pouco sobre esse curso, por que da vontade de fazê-lo? Eu sempre fui professor, quer dizer, eu sempre tive a intenção de usar, fiz doutorado um pouco por isso. Dar aula era um plano que eu tinha para o futuro. Eu acho que quando você olha para dentro de si, você encontra, até pouco tempo atrás eu achava que eu não tinha nenhum tipo de habilidade, que eu não conseguia. Eu trabalho com muitos artistas, então eu vejo que todo mundo se expressa de uma maneira muito particular. Tem gente que gosta de fazer vídeo, tem gente que gosta de produzir música, tem gente que gosta de pintar, desenhar. As pessoas gostam de se expressar. Expressar é uma necessidade humana, né? E para isso a gente foi condicionado muitas vezes a acreditar que existiam pessoas criativas que eram especiais ou eram dotadas de algum tipo de atributo que nós, os mortais, aqueles que não nos víamos como criativos, não tínhamos. Então a gente começa a perceber que a primeira coisa que aconteceu foi uma mentira que contaram ali quando a gente era muito criança, de que a aptidão de criar é para apenas alguns eleitos. Acho que todo mundo tem um lugar de criação. Às vezes você não encontra qual que é a tua voz, mas todo mundo tem a capacidade de criar. E isso é uma coisa da criança. Eu tenho uma filha hoje de 7 anos e a minha sorte é poder voltar a brincar com ela, porque eu já estou no campo da... É permitido eu ter essa segunda infância, é permitido eu brincar de novo. Apesar do meu corpo não ter a mesma energia que eu tinha quando eu tinha 7 anos, eu consigo de alguma maneira ativar essa memória de criar mundos impossíveis e não me perguntar por quê. Simplesmente começar a criar sem a menor amarra, ou sem medo do ridículo, que é uma coisa que oprime muito a gente, né, adulto. A gente tem medo do ridículo, a gente tem medo do julgamento do outro, a gente tem medo de ser feito de piada. Então, quando você tem um filho, você pode voltar a criar, você pode voltar a fazer coisas ridículas, você pode construir mundos. Construir mundo é uma das coisas mais legais que existem na vida. E eu vou falar sobre isso mais ao longo do curso. Então, criar, eu nunca achei que eu conseguia fazer isso. Eu nunca achei que eu conseguiria colocar para fora algo, porque eu não sabia quais eram as minhas ferramentas. Até que eu me dei conta que eu tinha esquecido que, por exemplo, a oratória ou a didática eram atributos também da criatividade humana. Você conseguir absorver algum tipo de conteúdo e colocar ele para fora de uma maneira que a outra pessoa consiga compreender grande parte dele, esse é um dom. E eu acho que eu tenho o dom da vocação, ou eu tenho a vocação da didática ou da oratória. Eu acho que eu consigo colocar para fora aquilo que eu estou sentindo e eu consigo, enfim, falar exaustivamente durante 8 horas, como eu vou fazer aqui com vocês. Então, a maneira como tudo isso começou foi porque eu recebia muita mensagem de Instagram, de direct, ou às vezes até e-mail, de gente pedindo por onde, o que eu faço, como que eu começo, porque você empreender é uma das atividades mais arriscadas do mundo. É apavorante, cara, você começar a pensar em como que eu vou montar um negócio. Quer dizer, todo mundo fala pra mim que eu tenho que empreender, todo mundo fala pra mim que eu tenho que montar meu próprio negócio. Eu não sei como começar, porque eu nem sei do que eu gosto, porque eu estava empregado até anteontem, sempre me falavam para fazer uma coisa, fazer outra, para obedecer esse, obedecer aquele. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, agora que me falaram, vai, você é livre, todas as possibilidades que você tem ou que você quer estão aí distribuídas na tua frente. É uma folha de papel em branco.
é absolutamente pior, porque uma folha de papel em branco você consegue preenchê-la com palavras. Para você empreender, você tem que preencher o mundo, primeiro com palavras e depois com coisas. É como se você fizesse o livro, você publicasse o livro, você vendesse o livro, você fizesse a comunicação do livro, você comprasse o lugar desse livro na livraria, na prateleira da livraria. Não é só escrever o livro, e escrever o livro também. Quando você se coloca, quando você se vê diante da necessidade de empreender, ou você sente o imperativo porque você sabe que você não vai conseguir mais um emprego, por onde começar? Essa é uma das coisas mais aterrorizantes que existem na vida. Empreender, quem está ali nunca recebeu educação para isso. Aqui no Brasil a gente não tem uma educação que é voltada para o empreendedor, né? A gente não é educado a pensar por conta própria. A gente não é educado para simplesmente ser livre. A gente é educado para ter um emprego, a gente é educado para seguir uma carreira. Então, quando a gente é pequeno, a gente é educado para obedecer, a gente é educado para seguir um determinado caminho que a gente nem questiona muito se esse caminho é o caminho que a gente quer. Ele vem de uma formação familiar que te diz que para você, especialmente dentro da classe média, mas isso é válido para quase todas as classes sociais, que te diz que você tem um roteiro pré-determinado para seguir. Eu escrevi, no final de 2018, um livro chamado Empreendedorismo para Subversivos. E a contracapa é um texto que eu criei por uma coluna na VIP. E essa contracapa fala muito sobre esse caminho. Eu vou ler essa contracapa. Entre um bom colégio. Tire boas notas. Escolha a profissão que te definirá pelo resto de sua vida enquanto ainda é adolescente. Escolha uma faculdade de renome, de preferência pública. Passe seus 4 ou 5 anos usando a lei do mínimo esforço. Receba um canudo. Estagie em alguma multinacional de nome reconhecido pelos seus familiares. Seja trainee. Trabalhe 12 horas por dia e fique exausto até o limite de suas forças. Para ser obediente, seu cansaço precisa ser crônico. Faça reuniões intermináveis, videocalls que não irão a lugar algum. Mostre que você é importante para a estrutura. Mais do que trabalhar, é importante aparentar estar sempre produzindo. Vista a camisa. Carro 1.6 flex, namore, noivado, casamento, troque de emprego, seja gerente, carro da firma, casual Friday happy hours, ternos mal cortados e sapatênis, vista a camisa. Alugue seu primeiro apartamento, tenha um filho, após 2 anos, segundo filho, SUV, compre um apartamento em suaves 180 prestações, primeiro caso extraconjugal com aquela pessoa interessante do marketing, Disney, 2 anos depois, tour de 7 dias pela Europa, Miami de novo. Mais reuniões que não levam a lugar algum, pessoas completamente desqualificadas sendo promovidas antes de você, projetos que começam e desmoronam como seus desejos, um sentimento contínuo de embrutecimento, o vazio que os passeios no shopping nos finais de semana já não conseguem mais aplacar. Vista a camisa. Beber socialmente todo santo dia, primeiro apartamento na praia, ansiolíticos, antidepressivos, a crise da meia-idade, o encontro com os colegas da faculdade, os filhos no colégio, ternos bem cortados por alfaiates do centro, você diretor, você sociedade anônima, o primeiro sítio, final de semana na praia, final de semana na montanha, vista a camisa, o colesterol está um pouco alto, suco verde, gluten free, lactose free, plano semestral na academia que você usou por 2 meses, a vice-presidência que apesar de todos os seus esforços nunca chegou e provavelmente nunca chegará, o medo contínuo de perder o emprego, o medo de tudo, das novas gerações, da mudança, do novo, porque no meu tempo. Medo contínuo de que te impede de viver, de morte. Uma ligeira sensação de sufocamento. A completa desconexão com seus filhos decorrente das 12 horas diárias de trabalho há décadas. A aposentadoria vazia, cercada de coisas inúteis e pouco afeto. Você é um vencedor, seu único consolo. Sua vida de executivo executada. Vista a camisa, de madeira, pela derradeira vez. Então, esse texto ele fala mais ou menos de um roteiro que nos foi preparado desde que a gente é muito pequeno. A gente já vai perguntando para crianças que têm 5, 6, 7 anos o que elas querem ser da vida. E ela começa fantasiando, ela começa falando, eu quero ser astronauta, eu quero ser bombeiro, eu quero ser bailarina. Porque essas atividades estão ligadas com o sonho dessas crianças. Elas gostam de fazer isso, logo elas acreditam que fazendo isso de uma maneira profissional, elas vão
ser felizes ou a vida vai ser uma eterna brincadeira. E essa é a grande ilusão que a gente carrega quando a gente vai empreender. Que a gente vai continuar brincando, que a gente vai pegar aquele nosso gosto mais íntimo, que eu gosto de cozinhar, logo eu vou ser um bom restauranteiro, eu vou abrir um restaurante de sucesso. Eu gosto de tirar umas fotos da minha família, logo eu vou virar um fotógrafo profissional. Eu sei fazer uns vídeos, logo eu vou ser diretor de comercial. Muito poucas vezes aquilo que você gosta de você está necessariamente ligado com aquilo que você faz bem profissionalmente. Porque é necessário um certo distanciamento daquilo que você gosta para o teu negócio, para você conseguir, a partir dele, enxergar com um olhar mais crítico, maior e mais amplo do que simplesmente a sua paixão. A paixão meio que te cega quando você está fazendo um negócio. Então, quando a gente começa a empreender, normalmente a gente não está com um caminho muito determinado. A gente tem esse primeiro impulso. Esse primeiro impulso é quase um imperativo, porque as pessoas estão colocando pressão na gente o tempo inteiro para a gente começar a fazer o próprio negócio, porque emprego não vai existir mais. Além do mais, nos dias de hoje, para pensar o que vai acontecer com a inteligência artificial, como que a inteligência artificial vai impactar o mercado de trabalhos daqui a 20 anos, como que a bioengenharia e a robótica vai impactar o trabalho. O mundo está num momento muito especial, histórico e limítrofe também. A gente não consegue mais imaginar um futuro, porque esse futuro está completamente desgarrado do presente. A gente não sabe qual que é o impacto. Antigamente, ou até bem pouco tempo, a gente falava de grandes impactos tecnológicos. Então, o computador pessoal, a internet, as redes sociais, que foram grandes impactos de bloco que aconteceram em velocidades cada vez maiores. Então, da internet para a web foram 10 anos, da web para as redes sociais foram mais 5 anos, e agora a aceleração da tecnologia está fazendo com que a gente consiga se desgarre do que a gente imagina para o futuro. A gente não sabe efetivamente o que vai acontecer com a inteligência artificial e como a inteligência artificial vai impactar a maneira como a gente troca as relações humanas. Então, empreender é uma última saída, porque efetivamente ter um emprego, a gente sabe que não vai acontecer. Então, cada um vai ter que ser dono do seu próprio caminho e nunca ninguém falou por onde começar, ou qual é esse caminho, ou como que você seguia nesse caminho. Ninguém deu nenhum tipo de ferramenta que facilite um pouco essa estrada, que, aliás, tem um risco altíssimo de não dar certo. Então é mais ou menos como se você estivesse entrando numa floresta, sem um canivete, à noite, sem lanterna, e te diriam que você tem que atravessá-la porque do outro lado está a cabana onde você vai dormir e conseguir passar a noite, e a geladeira dela está cheia. Só que são 2 dias de caminhada e você não tem nem um caminho por onde começar. É basicamente isso. Então esse curso começou dessa vontade que eu tenho, dessa vocação que eu encontrei, que é da didática, com um mercado que é muito tóxico, porque fala de empreendedorismo de um ponto de vista conceitual, quando o que eu vou apresentar aqui é empreendedorismo na prática, e que é cheio de riscos. Então, é óbvio que ele também é um negócio. E isso não é... A gente não descola o capitalismo em nenhum momento desse curso. Eu não estou... Em nenhum momento, quando a gente for falar de política, a gente vai falar sobre isso. A gente está no pressuposto do capitalismo e esse curso também é um negócio. Mas é um negócio que eu estou fazendo para mim. E eu acho que esse curso aqui é uma maneira de você ver. Tudo que eu faço na vida, ele segue um padrão. Por quê? Porque é a maneira como eu vejo de reduzir risco. Então, vamos falar sobre esse curso. Ele está sendo construído por pessoas que já trabalharam comigo, gravaram toda a temporada do Bar dos Arcos, que é o lugar onde a gente está. São pessoas com as quais eu não conhecia, só o Marvin, que está ali, que é o nosso diretor. Eu já tinha trocado palavras, então eu já tinha alinhamento ético, porque também vieram de amigos em comum. Então eu tenho alinhamento ético com todo mundo que está aqui dentro, e político também. Por incrível que pareça, isso aconteceu sem a gente ter falado nenhuma vez sobre política. A gente fala sobre campos estéticos parecidos, então eu estou trabalhando com pessoas que são do meu território. A gente já tem um alinhamento ético.
E isso é importante porque quando eu for montar um negócio, eu também vou falar sobre isso, sobre política e ética e como você contrata e como você chama a gente. Então esse curso é um mini negócio. Ele tem pessoas com as quais eu me alinho eticamente, eu tenho pessoas que eu respeito muito, que estão por trás da produção, que eu respeito muito o olhar, e eu tô cuidando dele com a Renata, que é uma outra parceira que está aqui, que é minha sócia nesse curso, que eu também respeito o olhar, e a gente tem debates que às vezes são sobre ética, sobre política, sobre negócios, mas a gente está dentro do mesmo campo. Eu estou falando de alinhamentos de maneira de ver o mundo, isso você percebe muito rapidamente. Então, a partir desse pressuposto mínimo, que é ter um alinhamento ético, a gente começa a montar um negócio com liberdade. Por exemplo, o Marvin, que está gravando o curso, ele veio me perguntar agora há pouco: ah, você quer ver? Eu falei: não, Marvin, olha aí você, porque você é o melhor para fazer isso. A gente não, mesmo o Pedro, que estava fazendo, por exemplo, a campanha anterior do Arcos, quando ele vinha me perguntar se eu queria ver, ou se eu queria participar da gravação da campanha, eu falei não. E eu nem participei da gravação. Por quê? Porque eu estou partindo do pressuposto que as pessoas com liberdade, elas criam melhor. Mais uma vez, eu não estou sendo hippie. Eu estou falando de capitalismo. Eu acho que quando você dá liberdade para as pessoas e você deixa as coisas mais leves e de alguma maneira apaga essa fronteira entre trabalho e vida pessoal, trabalho vira vida pessoal e você se exprime através do trabalho. E a gente vai falar também sobre trabalho como uma forma de expressão. Então, cuidar chamar pessoas muito competentes, que eu respeito o mundo estético delas, que eu respeito o mundo ético dela, para construir junto comigo esse projeto, deixa esse projeto mais potente e, por sua vez, reduz o risco dele. Chamei uma parceira, uma sócia que me complementa para fazer coisas que eu não sei fazer, e complementariedade na hora de você escolher um sócio é absolutamente imprescindível. Ter um sócio eu também julgo que seja absolutamente imprescindível. Eu acho importantíssimo você ter um sócio, não muitos, mas um. Acho muito importante. Estou fazendo com tesão, porque o que a gente está fazendo aqui me parece legal, especialmente quando eu vou pensar do que já foi feito com Arcos. Então eu sei que a qualidade do produto final, essa foi uma preocupação muito grande. Eu não queria fazer um curso que fosse feio, ou que não mostrasse para você aí do outro lado que a gente se esforçou muito para entregar esse conteúdo para você. Então o propósito é esse, é passar para vocês um pouco do conteúdo que eu consegui absorver e um pouco das histórias que eu consegui absorver e colocar para fora ao longo desses 20 negócios que eu montei. Montei negócios em todas as áreas de entretenimento que você possa imaginar. Boates eu fiz o Vegas, o Lions, o Iate e o Panam. Casas de show eu fiz o Cine Joia, o Zé Carniceria, o Blue Note. Bares eu fiz o Volt, eu fiz o Riviera, o Bar dos Arcos. A gente fez espaço de eventos, o Ilha, espaços de cultura, mas no sentido mais amplo, o Mirante 9 de Julho, e eu fui um dos caras que conceituou o Farol Santander. Cinema, a gente fez o Drive-In, agora a gente está fazendo um projeto que imagino que vai ser a próxima temporada sobre o Cine Ipiranga, que é um cinema abandonado que, junto com os caras da Omelete, a gente vai converter numa arena ou num templo nerd, e a gente vai entrar nesse assunto de como que começa um negócio, e eu vou contar na prática tudo que aconteceu comigo, até onde minha memória alcança, que pode servir para você. Inclusive, a gente vai gravar reuniões de trabalho, a gente vai falar com os arquitetos, a gente vai falar com o contador, a gente vai falar eventualmente com o gerente de banco, para tentar entender como que eu posso te ajudar aqui com a minha experiência na hora de você montar seu negócio. E que, mais uma vez, é um caminho e não necessariamente é o que você tem que fazer na hora que você for montar o seu. É super subjetivo. É uma coisa que é parte do seu mais íntimo. Então, é muito difícil eu te dizer o que vai funcionar, o que não vai funcionar. O que eu posso te dizer é como, ao longo dos anos, eu consegui reduzir risco e, com isso, aumentar a taxa de sucesso dos meus negócios. E o Arcos é o projeto mais maduro e eu acho que o melhor exemplo de todos. Então, é aqui que a gente começa.